povo, tudo bem com vocês? Eu sou Vidnandes e estou começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto de maternidade que está dentro dos tópicos que eu abordo aqui no canal. E já adiantando, vamos falar de desmame de APLV. Bem, meu bebê ele é APLV e decidi que eu iria amamentá-lo até 2 anos. O plano anterior seria amamentar até 1 ano de idade, porém descobrimos que ele era PLV, então eu tomei a decisão de que eu iria amamentá-lo por mais tempo. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu comecei a trabalhar na minha mente de que talvez não fosse um processo tão fácil quanto o período prolongado de amamentar, quanto ao processo de desmame. A verdade é que a minha experiência com a amamentação foi muito tranquila, muito boa, maravilhosa. Eu amei amamentar meu bebê e não me arrependo em nenhum momento de ter tomado essa decisão. Dei de mamar exclusivamente até os 6 meses, ele não fazia nenhuma outra alimentação, foi leite materno exclusivo até os 6 meses de idade. E a partir daí, né, começamos a introdução e ele ainda mamava, já fomos para os alimentos sólidos, começamos com verdura, frutinha e aí fomos acrescentando aos poucos. Acredito que pelo fato de ainda mamar, ele não se alimentava tão bem em razão da quantidade, era pouquíssimo. E já é uma das minhas experiências pós-desmame, é que ele passou a se alimentar em quantidade maior, suprindo ali, né, o espaço que o leite ocupava. Voltando anteriormente, em questão da amamentação, inicialmente, graças a Deus eu não tive nenhum problema com ferimento, machucado, que é comum, normal, na grande maioria das mulheres no período inicial da amamentação, sofrer um pouquinho com essa questão. No meu caso, era só que eu tinha bastante leite e ele não conseguia suprir, né, tirar ali todo o leite, fazer a sucção. Então eu precisava tirar por meio de uma bombinha e aí congelei por um tempo e fui tentando ir aos poucos. Porém, ele não aceitou, pois ele não pegou nenhum tipo de mamadeira. Tentei diversos tipos de bico, mesmo assim ele não aceitou. Então eu desisti da mamadeira, eu descartei o leite, porque tinha uma validade, e meu desejo era doar, mas eu moro distante, acho que a cerca de 70 quilômetros ou mais, da onde eles recebem, né? E ficaria meio complicado para mim tá indo lá levar, porque eles não iriam pegar devido ao deslocamento, enfim. Então, minha questão inicial mais difícil foi essa. Eu tinha muito leite e o bebê não conseguia fazer a sucção de tudo. Então, precisei usar a bombinha para aliviar, pois já estava empedrando, era muito leite mesmo. Aí, com o tempo, foi se adaptando, né, a necessidade do bebê. O nosso organismo, nosso leite vai se adaptando, né, a essa questão. Para mim foi muito tranquilo, desde o início até o final, porque eu sempre tive leite, busquei uma boa alimentação. E no início eu ficava preocupada se eu ia ter ou não, então eu peguei algumas dicas, como por exemplo, suco de uva, cuscuz. Eu não sei se de fato
é comprovado que eles contribuem para o aumento do leite. Mas eu vi algumas pessoas comentando, falando, então eu fiz o uso dos mesmos. No meu caso, deu certo. Até os 6 meses, mais ou menos, eu tomei o suco de uva e depois eu fiquei só com cuscuz mesmo e foi bem tranquilo. Mas vamos lá para a parte do desmame. Eu fiz o desmame aos poucos. Eu decidi que não iria fazer como bastante gente faz, que é o desmame total de uma única vez. Eu falei que eu não queria que meu bebê passasse por esse processo, até porque ele não toma nenhum outro tipo de leite. Tem uma fórmula específica para esse grupo de pessoas, né, APLV, alérgicos à proteína do leite. Porém, a gente decidiu que não iria dar essa fórmula, como também aqueles leites vegetais que já vendem. Por exemplo, de amêndoa, de coco, enfim. Eu faço, às vezes, caseiro para algumas receitas, que é diferente. No caso do leite de coco, leite de inhame, já fiz de castanha, de amendoim, já fiz de aveia e tem diversos outros. No entanto, eu usei exclusivamente para algumas receitas e o meu bebê percebi que ele também não, em alguns ele não gostou muito. Então eu descartei a ideia de estar inserindo na alimentação dele. Eu conversei com a pediatra a questão do cálcio, enfim, porque o leite propõe isso, né? Não sei nesses vegetais, mas geralmente o leite de gato ele ajuda nessa questão do cálcio. Ela falou que era tranquilo, pois a gente, se precisasse, ia fazer essa reposição por meio de processos passados por eles, né? Então, foi bem tranquilo o desmame. Eu comecei aos pouquinhos, durou cerca de 3 meses aproximadamente, 2 meses e um pouquinho, ou 3 meses. Eu fui desmamando. Viu, mãe? Eu bebi ali, passei. E eu fui tirando, diminuindo a quantidade de mamar, diminuindo as vezes que ele mamava, porque ele mamava bastante. E o peito para mim sempre foi em livre demanda oferecido para ele. E foi bem tranquilo, aos pouquinhos. Nos últimos dias ficou cerca de uma única vez por dia. Se mamasse pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, era exclusivamente uma única vez. Até o dia que eu decidi, falei, não, vai ser só até amanhã. Aí eu cheguei pra ele, falei, filho, eu sempre conversava, né, dizia, tá acabando, mãe, o TT, que era como a gente falava, e ele também aprendeu. Tá chegando ao fim, você já tá grandinho, vamos para uma outra etapa. Fui conversando, né? Embora às vezes ele não entenda literalmente como uma pessoa adulta. Talvez ele não entenda, né? Como uma pessoa adulta, porém, eu ia falando sempre com ele. Desculpa. E deu super certo. Por aqui deu muito certo. Foi bem tranquilo. O último TT eu decidi que iria gravar. Não gravei totalmente, mas alguns trechos, porque eu queria aproveitar também aquele momento. E guardar, né, de lembrança. A gente sente sim falta, saudade, mas é necessário. Foi bem tranquilo, ele não chorou, não ficou querendo. Algumas vezes assim, ele vem, percebi assim que ele vinha só pela questão do hábito. Eu falava, mãe, TT acabou. Tranquilo, ele nunca pediu, mas eu percebi que ele vinha, eu acho que pelo hábito de estar ali, chegar próximo e já sentir, acho que o cheiro, né? Porque os bebês têm isso, eles sentem o cheiro. Inclusive, eu tenho uma experiência que eu peguei uma bebezinha, cerca de 2 meses que o meu tinha nascido, e ela também, diferença de dias.
E ela sentiu o cheiro do leite, eu acredito que ela começou a agoniar, querendo o mamar. E aí a mãe dela pegou e foi dar de mamar. Então eles têm essa questão do cheiro, eles sentem, né, essa sensibilidade. Mas basicamente foi isso. Foi bem tranquilo por aqui. Eu não inseri nenhuma outra fórmula, nenhum outro leite na alimentação dele. E decidi que seria aos poucos. Tive paciência, porque não é fácil. Às vezes você está cansada, às vezes você quer logo resolver essa questão. Mas eu tomei essa decisão de que seria cerca aí de alguns dias. No caso dele, durou 3 meses e meio, mais ou menos. E deu super certo. Foi tranquilo, foi calmo, não foi, como diz aí, traumatizado, né? Não trouxe nenhum trauma, eu acredito, porque cada qual tem sua experiência, seus métodos, né? E alguns talvez causem algum trauma e outros não. Mas a verdade é que eu guardei boas lembranças. Se eu tiver outro filho, que eu vou ter outros, né? Não sei. Seja feito os planos de Deus. Ele sempre prevalece sobre os meus. Mas eu desejo amamentar novamente. E em relação a mim, o que eu senti, como o meu corpo reagiu. Foi bem tranquilo. Nos últimos TT eu já senti que meu peito ficava um pouquinho mais durinho ali, o leite querendo empedrar. Só que eu fui fazendo massagem, enfim, percebi que é necessário, no meu caso, né, foi necessário um descanso, porque no dia que eu fiz esforço, aí eu percebi que o peito doeu um pouquinho, ficou ali acumulado, porque eu acho que o movimento estimula, não sei o certo, mas foi o que aconteceu comigo. Então eu decidi que ia fazer um repouso de uma semana, ficar mais tranquilo, fazer coisas mais leves. E foi tranquilo, foi diminuindo, como eu já vinha reduzindo as mamadas, então automaticamente o próprio corpo ia reduzindo a produção. Com a decisão de encerrar totalmente, já tinha ali menos quantidade e ele foi diminuindo por si só. Só senti dor, um pouquinho de, não foi nem dor, foi um pouco de incômodo 2 dias, que foi devido ao meu esforço. E a partir do momento que eu entrei no processo de descanso, deu super certo. Super certo. Não tomei nenhuma medicação. O pessoal às vezes procura, né, para secar o leite. No meu caso não foi necessário. E eu também não queria isso. Era algo que eu não queria tomar. Porque como meu corpo produziu sozinho, ele entra em processo de produção, então eu acreditei que ele também iria entrar em processo de diminuir essa produção, né? E foi basicamente isso. Por aqui estamos felizes, estamos aproveitando essa nova fase, sentimos um pouquinho de saudade, mas graças a Deus o meu bebê, ele tá super apegado a mim. Eu fiquei com medo dessa questão, porque como eu sempre amamentei, sempre estava com ele no colo, para esses momentos eu achei que sentiria muita falta. Sentimos sim a falta de estar ali com ele, né, amamentando, olhando, aproveitando aquele momento. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é necessário uma nova fase na vida dele importante. Eu entendo que ele está crescendo, né? E queira ou não, ia chegar esse momento. Mas foi assim, algo maravilhoso, um momento mágico. Eu fico lembrando a primeira vez do TT, às vezes, como mãe, eu acho que, não sei se todas, mas se eu botar isso na mente, eu quero guardar o máximo de memórias possíveis. Durante esse período eu fiz várias fotos amamentando, vários vídeos, para já deixar de lembrança, né? Foi algo, talvez não tanto por ele,
mas por mim, para ver, relembrar, sentir aquele gostinho, aquele momento ali muito mágico. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se quiser passar pelo mesmo processo como eu, de ir aos poucos, só digo uma coisa, tenha paciência e vai dar super certo. Quem quiser outro método também, né? Claro, todo mundo vai procurar fazer aquilo que é melhor, que se encaixe melhor na sua vida, no seu perfil, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!